Bom, salve da igreja. Estou feliz de estar novamente aqui. Só que eu não passei uma angústia tanto pela minha avaliação de hoje, mas pelas palavras que tenho que dizer para vocês nesta manhã. João certa vez pegou um livro em Apocalipse, no capítulo 10, e ele tomou, comeu. Era doce na boca e amargo no estômago. Hoje a mensagem é amarga na boca e amarga no estômago. Tem certas coisas que têm que ser ditas. E se você veio nesta manhã, não importa se é membro batizado ou não, Deus quer falar com você. Gostaria que você pegasse a tua Bíblia, esquecesse o mundo lá fora, se concentrasse. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 1. E eu vou falar o beabá do Evangelho. O beabá. Romanos capítulo 1, verso 16. Na minha versão diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo tem uma convicção na vida dele. Ele não se envergonha do Cristo crucificado. Ele não se envergonha do Evangelho das boas novas. O Evangelho muitas vezes é mal compreendido. Nesta manhã eu gostaria de responder duas perguntas e gostaria que no final você me respondesse uma pergunta. É justo, né? Te respondo duas, você me responde uma. O título da mensagem é O Poder do Evangelho. Talvez nessa manhã esteja entre nós pessoas que ainda não viram o poder do Evangelho, não conhecem o poder do Evangelho. Conhece um cristianismo pós-moderno, mas não conhece o poder do Evangelho. Para eu te explicar o que é o poder do Evangelho, eu vou te explicar agora o que é o Evangelho. O Evangelho não é um melhoramento da vida. O Evangelho não é uma vida social sem cometer erros. O Evangelho não é um crescimento intelectual. Evangelho não é cura, não são milagres, não é cura de caroço. O Evangelho não é um padroeiro casamenteiro. O Evangelho, na Bíblia, trata de um assunto muito sério: a ira de Deus sobre o pecado. O que é o Evangelho? São as boas novas de salvação. Depois da queda de Adão, os homens começaram a pecar e todos eles mereciam a morte. Evangelho nada mais é de que tirar a culpa de um condenado, tirar a culpa de um sentenciado à morte e colocar a culpa em um inocente. Quando há aceitação do Evangelho, nós conhecemos que existe um termo usado, né, justificação, que tira a culpa de um, coloca em outro. Libera a pessoa sem condenação. É mais ou menos assim. Imagine no teu coração, coloque agora no teu coração todo o ódio, toda a repulsa, toda ira do teu ser sobre uma atitude. Quem sabe agora imagine uma situação que você passou e você sentiu nojo, repúdio, ódio por aquilo. E se você pudesse, você pegaria com as tuas mãos e destruísse. Com esse ódio em mente, eu gostaria que agora você olhasse para Deus e entendesse que Deus, quando olha para um pecador, presta atenção no que eu vou dizer, Ele sente a mesma coisa. Mas pastor, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu estou convencido que isso é uma frase para melhorar a tua autoestima.
E você não precisa melhorar a tua autoestima, você precisa de Jesus. Aprenda isso. Quando Deus olha para um pecador, para o pecado, porque o pecado não existe fora do pecador, o pecado está ligado ao pecador. Quando há transgressão da lei de um Deus santo, justo, amorável, Deus em sua infinita justiça, santidade, Ele precisa destruir o pecado. E todo o ódio, ira, repúdio, nojo, que Ele sente pelo ato da transgressão, Ele precisa descarregar a sua ira, porque Ele é um Deus justo, santo e amor. Mas como isso, pastor? Como Deus pode ser amor se Ele descarrega a sua ira? Olha só que interessante. Se Deus, quando olhou Adão, quando caiu, e Deus falasse assim: Adão, eu te amo, eu sou um Deus de amor, então eu não vou destruir. Eu não vou te matar. Levantaria um ser e diria assim: o Senhor é um mentiroso. A tua lei diz que o Senhor deve matar. O Senhor não está matando o homem. O Senhor é mentiroso. Esse é o acusador, né? Mas se Deus agora, como sendo justo, santo, amoroso, destrói Adão, Satanás se levanta e diz quase a mesma coisa. O Senhor é um Deus tirano. Por causa de um pecadinho, uma coisa besta, boba. Está vendo? A tua lei é impossível de ser guardada. Então, o Senhor fazendo isso, o Senhor é tirano, o Senhor não é amor. Por isso que nós temos o privilégio de ter o Senhor Jesus. Então, nesse dilema de Deus matar o ser humano ou não, aparece Jesus. Jesus é como se dissesse assim para o Pai: Pai, descarrega toda a tua ira sobre mim. Esmaga-me com tuas mãos, com tua fúria. Sacia os reclamos da tua lei sobre mim. No Antigo Testamento, se você conhece, lá no santuário, o que era jogado sobre a arca da propiciação para perdão de pecados? Sangue. De alguma forma era para aplacar a ira de Deus. Deus é santo e justo e amoroso. Por Ele ser justo, santo e amoroso, Ele precisa dar a sentença, a lei. E no passado, para apaziguar a ira de Deus, era entregado então sangue de cordeiros. Mas no Novo Testamento, a ira de Deus, ela é apaziguada, ela é tranquilizada com o sangue do próprio Filho. Esse é o Evangelho. Pecadores que merecem a morte, o despejar da ira de Deus, recebem a justificação. Porque a ira de Deus caiu sobre o Filho dele e não caiu sobre nós. A ficha de condenado minha, a sua ficha, fica com Jesus. E a ficha de santidade, de pureza de Cristo, é dado a mim e a você. Portanto, quando Deus olha para um justificado que aceitou os méritos de Jesus, Ele não olha como um pecador. Ele olha como alguém que aceitou os méritos de Cristo. Mas quando Ele olha para um pecador, tenha certeza que Ele não olha assim: todos são filhos meus. Está aqui uma frase bonita, né? Para as vovós contarem para as crianças, né? Todo mundo, filho, é filho de Deus. Mentira. Existem os filhos de Deus e existem as criaturas de Deus. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador são chamados de quê? Filhos. Aqueles que não aceitaram o Evangelho, não foram justificados, estão sobre a mira de um Deus santo e justo. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, nenhuma condenação há sobre eles. O Evangelho, ele tem se tornado uma pregação filosófica momentânea. Olha só como nós temos pregado o Evangelho. Olha como o Evangelho tem virado água com açúcar. Em vez de trazer ovelhas para o rebanho, tem entrado bodes na nossa igreja. E Deus está cansado de lidar com bodes. A igreja está cansada de ter bodes no meio do arraial.
Porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor e obedece, e segue o bom pastor. Mas o bode é rebelde. O bode segue o próprio instinto. Mas por que, pastor, o bode entra no arraial das ovelhas? E por que existe bode no meio de ovelhas, se o pastor está ali? É porque esse bode foi convidado de maneira errada. E é interessante que muitas pessoas acham que são ovelhas, mas são bodes. E não cabe eu dizer quem é bode e quem é ovelha, só Deus sabe. Mas no nosso meio existe joio e trigo. E quem é o único que vai arrancar isso? É Deus. Mas eu vou dizer para você como que surge um bode. O bode surge assim, ó. Um cristão, o crente, tem uma missão, pregar o evangelho. E ele vai atrás dos amigos, das pessoas. E ele então chega para um bêbado. E ele diz o seguinte para o bêbado: meu amigo, Jesus te ama. E o bêbado olha para a cara do rapaz e diz assim: que bom, eu também me amo. Então são duas pessoas que me amam. Olha que beleza. E olha só, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Sério? E ele pensa o seguinte: vou ter cachaça o resto da vida. É o plano maravilhoso que eu quero para a minha vida. E nós pregamos um evangelho fraco. Um evangelho que não tem prestação de conta. Um evangelho que não exige uma mudança do bode para a ovelha. Um evangelho que a pessoa se sente em paz, tranquila com os seus erros. Que de alguma forma ameniza a consciência. E os bodes, eles entram na igreja. E eles permanecem até o retorno do Senhor Jesus. Esse negócio de dizer que Deus é amor, Deus é amor, você é a coisa mais linda que Deus fez. Olha só que gostoso para a autoestima. É claro, somos seres feitos à imagem de Deus, né? Mas essa mensagem água com açúcar tem deformado a nossa igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando apenas aqui de Goiôerê, estou falando do cristianismo. E as pessoas são atraídas para essa conversinha fiada. Vocês querem ver como que é o evangelismo de Jesus? Mateus capítulo 3. Após anos com a boca calada, sem falar das boas novas, quando ele abre a boca, em Mateus capítulo 3, ele pronuncia o evangelho. O evangelho é dito por Jesus. Vamos antes de Jesus, João Batista, capítulo 3, verso 2. João Batista foi levantado para preparar o caminho de Jesus, para o evangelho encarnado. E João Batista, no seu primeiro sermão, ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Qual é o pedido de João Batista? Arrependimento. Jesus agora entra em cena. Jesus é batizado, passa pela tentação, e agora Jesus vai dar o primeiro sermão. Qual é o primeiro sermão de Jesus? Mateus 4, verso 17. Jesus diz o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer o quê, irmãos? Eu sou amor. Olha, eu tenho um plano maravilhoso para você. Olha, eu te amo. Você é a coisa mais linda que eu criei. O que Jesus falou? Arrependa-vos. Hoje eu estou falando do evangelho, o beabá do evangelho, que muitos talvez esqueceram. Talvez você está vivendo umas boas novas diabólicas. Satanás está cozinhando você em banho-maria para que na hora certa ele acabe com a tua vida. Por isso que eu disse para vocês, hoje a mensagem é amarga na boca e no estômago é pior ainda. Jesus diz, o primeiro sermão, arrependei-vos. Essa é a mensagem para mim e para você hoje. Estou dizendo do poder do evangelho, estou explicando o que é o evangelho. Mas agora, para explicar de uma maneira mais ampla, abram a tua Bíblia em Lucas 19. Hoje nós tivemos o privilégio de ter a historinha contada
por uma linda garota, minha esposa, né? E ela contou para vocês sobre Zaqueu. E eu vou repetir a historinha, só que agora para os adultos. Agora é para você que pensa. É para você que tem consciência dos teus pecados. E eu gostaria que você prestasse atenção. Abra o teu coração, abaixe a guarda. Deus tem uma palavra forte para você nessa manhã. Vamos ler. Lucas 19, verso 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que mais? Rico. Zaqueu, como vocês sabem, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Essa profissão dava a ele o título de publicano. E ele era um impostor, ele era um ladrão, e isso todo mundo sabia. E através dos seus roubos, das suas estratégias pecaminosas, ele chegou a um patamar alto na sociedade. Ele era rico, e entre os publicanos, os ricos, ele era quem? O maioral. Segundo os seus caminhos, segundo os seus ideais, ele conquistou uma posição fantástica, admirada por alguns. Mas todo mundo sabia que ali havia uma pessoa desonesta. Uma pessoa que era rica pelo dinheiro dos outros. E por causa da oportunidade que foi lhe dado como um trabalho, ele agarrou a oportunidade e se transformou numa pessoa rica. Mas presta atenção. Continuando o texto, verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por que ele não podia? Por causa da multidão. Presta atenção aqui, ó. Eu e você, nós, não podemos ver a Deus. Por nós mesmos, o nosso coração, ele é impossível imaginar as coisas celestes. É impossível saber quem é Deus. A pessoa mais sábia nesse mundo, com toda a sua sabedoria e inteligência, ele não consegue descobrir as coisas de Deus. Ele não consegue se aproximar de Deus. Aqui diz que havia uma multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus. Em Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado causou uma barreira entre eu e Deus, entre nós e Deus. Você, pecador, mesmo que você tenha boas atitudes, você nunca vai entender por si só quem é Deus. É impossível o ser humano se achegar até Deus. Quando o homem caiu, quando houve o primeiro pecado, Deus logo se levantou. Ele não despejou a sua ira, mas aquilo não ficou impune. Ele colocou 2 querubins no jardim com 2 espadas e cortou o vínculo entre Deus e o homem. O homem agora era carnal, não espiritual. Ele não podia ouvir, ver a Deus. E depois o homem começou a cair mais e mais em pecado. Se não fosse a graça de Deus, nós veríamos nascer a cada dia Hitlers nascendo. Mas a graça de alguma forma tem segurado, amenizado os efeitos do pecado. É interessante, né? Todos nós aqui, se não tomarmos cuidado, nós podemos fazer coisas horríveis, porque do nosso coração brota as maldades. Como pode uma pessoa sair de casa, pega a arma do pai, vai para um evento escolar, olha para uma pessoa, fala, é esse mesmo, arranca e a queima-roupa, dá 5 tiros. Que mundo que nós estamos vivendo? O homem, depois da queda, não consegue ver a Deus. Os seus pecados impedem a presença de Deus. Mas interessante nesse texto
que disse que ele procurava ver quem era Jesus. Aqui está o segredo de tudo. O pecador por si mesmo não consegue ver a Deus, não consegue buscar a Deus. Mas em Romanos, no capítulo 2, você vai encontrar essa afirmação de Paulo. Romanos capítulo 2. Verso 4, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que faz o que, irmãos? Que conduz ao arrependimento. De alguma maneira na vida, a Bíblia não diz, mas Zaqueu, ele ouviu falar, alguém falou de Jesus, alguém falou que se importava com os perdidos, com os ladrões, com os pecadores. E quando ele descobriu que esse Jesus estaria em Jericó, ele foi tocado pelo Espírito de Deus. E aqui está o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. Irmãos, a igreja tem motivado vocês com classes bíblicas, duplas missionárias, e, enfim, nós temos feito tanto trabalho de evangelização. Mas se eu e você não orar a Deus, não pedir para que Deus toque no coração das pessoas, sabe o que nós vamos trazer para dentro da igreja? Bodes convencidos da doutrina adventista, bodes convencidos do nosso clube social, olha que igreja linda, bodes convencidos de uma vida saudável, mas Deus está chamando ovelhas. Estou respondendo para vocês o que é o Evangelho, depois vou responder o poder do Evangelho. Então, de alguma maneira, o Espírito trabalhou no coração de Zaqueu, e Zaqueu, então, queria ver o Mestre. E talvez, muitos aqui passaram por isso. Se estão aqui, é porque o Espírito trabalhou no teu coração. Então, você está no processo de evangelização. Mas, pastor, eu tenho anos de igreja, ok? Então, vamos até o final, e você me responda a última pergunta. Procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ele ser o quê? De pequena estatura. Quando você vai em Gênesis, você percebe o seguinte: Deus cria o homem à imagem e à sua semelhança. Mas Deus não cria igual. Deus não tem nariz, tá bom? Pensa que Deus tem nariz. Deus tem cabelo? Não sei. Deus tem duas pernas? Não sei. Eu sei que uma pessoa da divindade tem isso. Quem? Jesus. Mas como assim, pastor? Como Deus criou Adão e Eva à imagem e semelhança? Deus comunicou atributos divinos ao homem. Deus comunicou ao homem amor, respeito, livre-arbítrio. Deus comunicou à mulher o atributo da fertilidade, da procriação. Eu e você, nós contemos alguns atributos divinos. Isso na teologia é chamado de atributos comunicáveis. Mas também na teologia nós conhecemos que o homem não recebeu certos atributos, os atributos não comunicáveis, que é onipresença, onisciência e a onipotência. É o que nós conhecemos. Deus pode ter outros que nós não sabemos, mas o que foi revelado é isso para nós. O homem foi criado à estatura, à imagem e semelhança de Deus. Eu confirmo isso com vocês no Salmo 8. Salmo 8, verso 5, um salmo conhecido, lindo, que expressa essa verdade. Salmo 8, verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor de quem? Que Deus. Nós fomos criados um pouco menores do que Deus. Mas depois da queda, o homem foi definhando. Os atributos divinos foram perdidos. E hoje nós somos só o pó da rabiola.
Hoje nós somos a deformação da imagem de Deus. Mas é interessante, em Efésios capítulo 4, olha a intenção de Deus para mim e para você. Olha a intenção de Deus. Ali está falando sobre dons para o ministério. Efésios capítulo 4, verso 12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida do que, irmãos? Da estatura da plenitude de quem? Esse é o plano de Deus. Restaurar a imagem de Deus que estava no homem que foi perdida. É esse o objetivo do Evangelho. Presta atenção aqui, ó. O Evangelho tem como objetivo transformar a tua natureza caída, como diz Zaqueu, na natureza divina, num ser divino, que contenha os atributos divinos, um ser diferente. Estão entendendo? O Evangelho tem como esse objetivo, e a primeira frase que você precisa ouvir do Evangelho é: arrependam-se. Primeira palavra, primeira frase: você deve se arrepender. Continuando a nossa história. Então ele era baixo, pequeno, e no verso 4 diz: então, correndo adiante, subiu aonde? Num sicômoro ou numa figueira brava. Então veja, o homem por si só não consegue ver a Deus. Os pecados o atrapalham. Mas o homem, ele é inteligente. Ele usa um artifício, ele usa um jeito, um recurso. E ele sobe então nessa figueira para poder ver quem? Jesus. Pastor, o que é essa figueira? Essa figueira pode ser muitas coisas. Essa figueira, sabe o que pode ser? A religião. Você tem uma religião, você tem um clube de amigos, você tem a Bíblia na tua casa, você tem um nome na igreja, você é nominalmente adventista do sétimo dia, você tem uma religião. Interessante que a palavra religião vem do latim, né? Religare. Só que é impossível a religião religar você a Deus. Olha para mim, é impossível a religião religar você a Deus. Mas nós temos usado esse artifício. Não, eu sou um diretor da escola sabatina, eu sou um ancião da igreja, eu sou um professor, eu tenho uma função, eu estou ligado à religião, portanto, sendo ligado à religião, estando aos sábados, aos cultos, eu tenho uma vida social cristã. Então eu estou ligado a Deus. É impossível a religião te ligar a Deus. Está entendendo isso? É impossível guardar mandamentos para estar ligado a Deus. Alguns bodes vêm à nossa igreja e permanecem porque usam a figueira, usam a doutrina. Porque o adventista tem um orgulho de ter uma doutrina linda e maravilhosa. É um orgulho santo. Mas passa pela cabeça de que a doutrina vai o manter ligado a Deus. Olha que interessante. Nós temos várias doutrinas. Uma doutrina que é fundamental para nós estudamos na escola sabatina é: Jesus vai voltar. Mas quando Cristo voltar, todas as dúvidas sobre essa doutrina, você vai tirar. Ah, então era assim, ele ia aparecer no céu, ia acontecer isso, os mortos assustando, olha, tudo que eu aprendi e tal. Mas quando você estiver na eternidade, você ainda não vai entender como um Deus santo e justo mata, tira a própria vida de um ser divino para poupar a tua vida. Nós estudaremos a eternidade e o Evangelho. Como pode? Quem morreu na cruz? Foi o homem ou foi Deus? Como pode um ser divino, que não cabe nesse universo, entrar num corpo humano? Essa doutrina
Vai ser a doutrina de estudo para o resto da eternidade. Agora, sobre a volta de Jesus, fique tranquilo. Quando Cristo aparecer, você vai aprender tudo. Você vai aprender sobre juízo, vai aprender tudo. Vai falar, nossa, interessante, é assim. Mas você vai estudar pelo resto da tua vida o que é o Evangelho. Essa figueira, esse sicômoro, nós não apoiamos, sabe como? A minha família é da igreja, pastor. Eu fui batizado no batismo da primavera. Eu estou aqui na igreja faz anos. Estou seguro, pastor. A minha família vem todos os sábados à igreja, eu venho junto. Meu pai, meu avô, meu bisavô foi da igreja. Então, pastor, eu sei o que é evangelho, pastor. Eu sei. Eu tenho uma vida que testemunha isso. Porque eu sou da igreja. Fui apresentado pequenininho. Casei na igreja, pastor. Eu sei o que é evangelho. Pode ser que a tua figueira é a família. Pode ser que a tua figueira que você está subindo seja a doutrina, seja os amigos, seja uma verdade, seja a música, seja os teus dons. E você sobe para poder ver Jesus e se sentir bem. Mas é impossível isso te ligar a Deus. Vamos continuar. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para onde? Zaqueu não podia ver Jesus. Ele sobe um sicômoro, porque ele queria fazer o quê? Ver Jesus. Só que quem viu primeiro Zaqueu? Foi Jesus. Não foi você que amou Jesus primeiro. Antes ele te amou. Não foi você que escolheu aceitar Jesus, mas antes ele o aceitou. Antes ele o chamou. Nada parte de você em primeiro lugar. É Deus sempre buscando o homem. Você entende isso? Não adianta você dizer que, não, eu era uma pessoa assim, eu decidi, Jesus, ele me encontrou. Realmente, Jesus, ele te encontrou. Porque você, para encontrar ele, é difícil, hein? Porque para você encontrar ele é difícil. Zaqueu tenta ver Jesus, mas quem vê primeiro é Jesus que vê Zaqueu. E ele diz o seguinte, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. E aqui Jesus vai dizer para você agora, desce da tua religião, desce do teu conhecimento, desce da tua vida social bonita, desce da sua vida tranquila, desce da sua vida que tenta apaziguar a consciência de que é um convertido. Desce da tua vida miserável, porque pensa que vem à igreja. Desce daí, enquanto há tempo. Desce, igreja de Goerê. Eu fico imaginando todos nós na praia, brincando, tranquilo. E de repente chega um guarda, um salva-vida, ele fala assim, gente, acabei de receber um chamado da guarda costeira, daqui 2 horas vai cair uma tormenta aqui, e uma onda de mais de 20 metros vai se levantar, arrasando quilômetros de distância, saiam da praia. Aí a gente pensa, peraí, 2 horas? Dá para aproveitar o sol ainda. E o guarda vai falar assim, gente, 2 horas é tempo de vocês correrem, senão a onda vai pegar vocês. E a gente começa a brincar, não, tem 2 horas ainda, vamos brincar, vamos se divertir. E o salva-vida começa a gritar, saiam da praia, saiam da praia. Querido, olhe para o cenário econômico, olhe para a religião, quantos falsos profetas estão se levantando. Olha para a crise que nós estamos. Igreja, acorda, sai da praia,
desce do sicômoro. Vocês não estão entendendo? O Islã fazendo tragédias, matando cristão, e você sonhando que vai ter gente perseguindo gente cristão aqui no Brasil. A perseguição já começou, querido. Eu não estou alarmando vocês, estou dizendo a verdade. Cristãos são mortos a rodo no Egito. Você está achando que isso aqui vai melhorar? Que o Temer vai sair, vai entrar outro e vai resolver? Sai da praia. Acorda, igreja. Sabe por que você não acordou ainda? Porque você não entendeu o que é o Evangelho. Você vai entender o que é o Evangelho. E Jesus diz: desce depressa, pois me convém ficar aonde? Tua casa. Jesus em Apocalipse 3, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, daí de cima da árvore, daí de dentro da casa, e se você correr e abrir a porta, eu vou entrar. O Evangelho vai entrar. E você vai ver que vai ter uma festa. Verso 6 diz o seguinte: e ele desceu a toda pressa, e o recebeu com o quê? Com alegria. Olha o Evangelho entrando em ação. Pastor, ele é convertido? Não. Ainda Zaqueu não é convertido. Presta atenção. Ele ouve o chamado de Jesus. Ele desce, ele obedece, agora, já, desce daí, depressa. Ele desce, ele obedece. Vai para casa. E recebe Jesus com o quê? Com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Querido, essa mensagem aqui não é para te ofender. Essa mensagem aqui não é para te machucar em certo ponto. Mas quando Cristo decide ir na casa de um pecador, de um ladrão, em que a sociedade toda não via com bons olhos, isso aqui é uma mensagem maravilhosa para mim e para você. Porque eu acredito que nenhum aqui de vocês se compara com Zaqueu. Nós estamos falando de gente grande aqui, do cenário político, e hoje eu poderia citar nomes. Mas não vou citar porque vai estar na internet e depois o pastor é processado, né? Então deixa quieto. Mas não preciso citar nomes, você sabe. Homens do poder, do governo roubando, cara de pau, ladrões safados. Sabe qual é o sentimento desses rapazes que viram Jesus indo na casa de Zaqueu? É mais ou menos assim. Estou aqui andando com vocês, pela cidade. De repente, quando eu olho, eu vejo ali um bar, vejo prostitutas, vejo alguns ladrãozinhos, pivete, usuários de droga, uma música terrível. E você começa a ver, nossa, que bando de gente perdida, meu Deus, misericórdia. De repente você olha assim, o pastor Alejandro Bulhão sentado na mesa tomando um guaraná com aquele povo. Você acha que é guaraná, né? Mas não tem certeza se é cerveja, você pensa que é guaraná. Fala, o que o Alejandro Bulhão está fazendo ali com esse povo? Olha o coração duro, né, de todos. Se Jesus foi na casa de Zaqueu, ele pode ir na tua casa. Jesus foi na casa de Zaqueu, um ladrão, quanto mais ele pode ir na tua casa. Continuando, verso 8. Logo em seguida, depois disso, né? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: presta atenção, que agora você vai ver um convertido. Presta atenção. Ele ouviu a proclamação do Evangelho: desce daí, Zaqueu, eu vou na tua casa. Ele aceitou a proclamação do Evangelho. Ele se arrepende, ele aceita Jesus. E agora ele se levanta. Agora a conversão, a regeneração de uma natureza caída de mente por uma natureza divina. Olha o processo. Zaqueu se levanta e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha para mim.
Antes de Jesus mandar você guardar mandamentos, antes de Jesus mandar você descer as águas, antes de qualquer coisa que Deus tenha pedido para você, Ele te pediu uma coisa: arrependa-se. Pergunto para vocês, Jesus pediu para Zaqueu dar o que ele tinha para os pobres? Pediu ou não pediu? Não pediu. Só que no coração dele, ele já reconheceu que aquilo era fruto de roubo, que aquilo era errado. E ele então começa agora a mostrar as suas obras da salvação. Jesus não pede para você guardar mandamento. Ele não está interessado se você guarda mandamento ou não. Presta atenção no que eu estou dizendo. Sem que antes você se converta. Não, pastor, eu sou um convertido. Eu bebia, pastor, não bebo mais. Pastor, olha, eu fumava umas 4 carteiras. Não fumo mais, pastor. Olha, eu usava drogas, pastor. Não faço mais. O evangelho não é deixar de fazer as coisas. Evangelho não é parar de fazer más obras. Isso não é evangelho. Isso é o que nós pregamos para o povo. Você parou de fumar? É o efeito de Jesus. Olha, Jesus, vem para Jesus, guarda os mandamentos. Olha, você tem que guardar os sábados, senão vai para o inferno. Antes de tudo isso, primeiro tem que haver a conversão. E é interessante que no verso 9, Jesus ele conclui. Ele diz assim: e então Jesus disse, entenda isso, Jesus chama ele, Jesus poderia ter chegado lá, através da multidão, olhado para cima, falou: Zaqueu, você está salvo. Mas não tinha estava apenas no início do processo. Ele tinha que proclamar o evangelho. Depois que Zaqueu aceita o evangelho, ele desce, ele vai para casa, e ali naquela noite, o coração dele é regenerado, e ele então demonstra através das obras. Aí então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Este é o poder do evangelho. O evangelho muda. O evangelho entra no coração e ele transforma. Talvez você não está entendendo isso. Deixa eu mostrar para você mais uma vez o que é evangelho. Fui convidado para pregar aqui uma história. Domingo, 8 horas começa o culto. Domingo, 8 horas, o pregador começa a pregar. O Maquena pegou a escala, viu que eu estava nesse dia, confiou: o pastor não se atrasa. O pastor vai vir, vai chegar e vai dar tudo certo. Maquena tranquilo, senta ali. 8h05, nada do pastor. 8h10, nada do pastor. 8h15, ele escuta alguém entrando com um carro. O Maquena fala: puxa, é o pastor. E ele vem aqui na salinha pastoral e vê eu chegando todo desarrumado e tal. E o Maquena fala: o que foi, pastor? Olha, 8h15, pastor. Que falta de respeito isso. Temos um horário para cumprir. Cristão não se atrasa para chegar na igreja. Eu falo assim: ô Maquena, me perdoe. Olha só, eu vou explicar para você. Eu estava vindo aqui, na Mauro Mori, na avenida aqui. Eu estava indo e de repente eu senti que o pneu furou. Eu parei, Maquena, e eu olhei lá, falei: nossa, abri o porta-mala, peguei o macaco e comecei a soltar a roda ali, o parafuso. De repente, Maquena, o parafuso saiu e foi para o meio da avenida, Maquena. E eu, com uma pressa, corri, fui pegar a porca, quando de repente uma carreta de 50 toneladas deu no meio, mandou do outro lado, Maquena. Levantei, chacoalhei a poeira, arrumei o pneu e vim para cá, Maquena. O Maquena vai olhar para mim assim, vai pensar o seguinte: esse cara, pastor, ele é maluco. Uma carreta de 50 toneladas deu no meio da lata dele, jogou do outro lado, e ele está aqui, é louco. Ou o Maquena pensa assim: esse pastor é um mentiroso, esse pastor é uma fraude.
Como ele pode dizer para mim que sobreviveu ao impacto de uma carreta de 50 toneladas? Querido, quando você me diz que é convertido, quando você aceitou Jesus, que você recebeu no teu coração uma Scania maior do que 50 toneladas, entrou na tua vida, arrebentou com tudo, te destruiu, te fez pó, te fez uma nova natureza. E agora eu olho para a tua cara e você tem a coragem de dizer que é convertido e se está do mesmo jeito. Como pode? Igreja de Goerê, se arrependa! Se arrependa dos teus pecados! O pastor aqui não consegue fazer o trabalho sozinho, sem que a igreja se arrependa. Muda de vida, igreja. Para de ser mesquinho. Seja fiel no dízimo, na oferta. Tenha compromisso com Deus. Venha à igreja como pode. Fique em casa e está tendo um culto aqui. Está lá na igreja, em casa. Chega atrasado. Não vem para as programações. Não tem desejo, não tem amor para fazer as coisas. Ô igreja, se arrependa. Se arrependa. Quanto tempo nós vamos brincar aqui? Quantos pastores passaram por aqui? Igreja, se levante. Muda de vida. Como eu sei, pastor, que eu sou regenerado? Quando a tua vontade é mudada. Você assistia programas? Eu falei, não tenho mais vontade disso. Eu me alegro quando eu vou na casa do Senhor. Eu comia isso? Não como mais isso. Minha vontade mudou. Eu gastava tempo com entretenimento, jogos de bola e tudo que é tipo de diversão. Mas agora eu sou um convertido. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu gasto mais tempo com as coisas de Deus. Ô igreja, o Espírito Santo não será derramado se vocês não se converterem. Eu tenho orado nas minhas madrugadas. Senhor, levanta pelo menos 5, 3, Senhor. 3 homens de Deus. Homens que chamem o pecado pelo nome, que guiem a igreja. Cadê os homens desta igreja? Se arrependam, igreja. Deus não fará maravilha se nós não nos santificarmos. Precisamos largar a velha vida, os velhos costumes. O Evangelho vem para salvar. Esse é o poder do Evangelho. Quando você na estrada para Damasco, uma luz forte vem e te derruba, te joga ao chão, te humilha, te cega. E de perseguidor, você se torna perseguido. De ladrão corrupto, se torna uma pessoa altruísta, sem ninguém mandar. O pastor não precisa falar, filho, não vai na balada. Filho, não faz isso, não posta isso no Facebook. Filho, não bebe isso, filho. Não, filho, não faz isso, não põe isso na cara, não faz isso. Não precisa o pastor dizer. Não precisou Jesus dizer para Zaqueu. Porque o poder do Evangelho entrou no coração e mudou. Igreja, estamos nos últimos dias. A maré está chegando e vai destruir tudo isso aqui. E se você estiver na praia brincando ainda, você será consumido. Eu respondi 2 perguntas: o que é Evangelho e o que é o poder do Evangelho na vida de um convertido. Ele muda, transforma. Agora você tem que responder uma pergunta para mim. Igreja, vocês são convertidos? Vocês experimentaram o poder do Evangelho na vida de vocês? Entenda, não é só parar de fazer as coisas erradas, é ter desejo para fazer o que é bom, o que é certo. Não é trocar, é trocar a igreja. Olha só, trocar os meus prazeres com as coisas de Deus. Tem essa vontade? Tem essa vontade de passar minutos, horas de joelhos orando?
Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você pegou a Bíblia e estudou? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém de espontânea vontade? Olhe para você. Anote quantas vezes você ora por dia e quanto tempo você gasta com Deus. E depois responda para mim, para Deus. Você é um convertido? Ou você é uma fraude? Somos bodes ou ovelhas? Sou um convertido ou uma fraude? Mas essa mensagem ela vem para machucar, mas salvar. Porque ainda a maré não chegou para destruir. Ainda a ira de Deus não se acendeu sobre os pecadores. Ainda existe graça. E você pode se converter. Como faço isso, pastor? É simples. Nós vamos cair de joelhos agora. E nós vamos pedir, Senhor, converta o nosso coração. Porque eu não quero subir em árvore nenhuma. Eu não quero dar jeitinho, eu não quero me emocionar. Eu quero que o Espírito Santo entre no meu coração e converta esse coração de pedra em um coração de carne. Coloque de joelho, igreja. Vamos clamar. Meu Deus, Santo Eterno Deus, quando olhamos para nós, sentimos vergonha, porque somos uma fraude. Nós queremos fazer o que é certo, isso é verdade, mas a natureza amada entre nós tem vencido todas as batalhas, meu Deus. A lei na consciência sabe o que é certo, mas a lei da carne luta e vence, Senhor. E para que isso não aconteça mais, precisamos de uma conversão. Precisamos que o Teu Santo Espírito entre no nosso coração, Pai, e faça uma mudança. Assim como entrou na casa de Zaqueu, no coração de Zaqueu, entra no nosso coração, Pai. Senhor, precisamos levantar desta oração convictos que o Senhor nos ouviu. Nós precisamos mudar. Mudar no sentido de não ter vontade mais de fazer o que é errado, meu Deus. Transforma. Que a lei não condene mais a nós. Que a lei seja um estilo de vida, meu Deus. Meu Pai, nós temos amor nos prazeres dessa vida. Nós estamos aqui nessa praia, nos divertindo, achando que essa maré não vai chegar, vai demorar. Tanta coisa, tanta tragédia acontecendo nesse mundo. O Senhor está para voltar. É tempo de preparação, é tempo de jejum, meu Deus. É tempo de clamar perdão ao Senhor. Eu me arrependo, meu Deus, do mal que eu sou. E os meus irmãos se arrependam das pessoas que são, meu Deus. Derrama sobre nós o Teu amor. Limpa-nos dos nossos pecados, meu Deus. Me ajuda a amar meu irmão, como uma igreja que tem briga um com o outro vai receber o Espírito, meu Deus. Somos podes. Senhor, converta o nosso coração. Levanta homens dessa igreja, homens cheios do poder, para fazer uma mudança nessa cidade. Nos ajuda a fazer o inferno tremer em Guerê, meu Pai. Estou cansado de tentar pelas minhas próprias forças, mas eu descobri que é pelo Teu Espírito que as coisas vão acontecer. Nos ajuda a descer dessa árvore, Pai, do conforto da vida. Converta-nos. Tenha misericórdia, meu Deus. Perdoa nossas mentiras. Somos uma fraude. Derruba-nos, Pai. Meu Deus, que não seja apenas um desabafo do pastor, mas seja um desabafo de um pecador sincero, Pai. Converta a nossa igreja. Nos ajude a olhar para o Senhor e ter alegria, não medo. Salva-nos, perdoa-nos, restaura-nos. Nós clamamos no nome do Evangelho Jesus Cristo.
Amém.